Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Esse aqui é a nova aula do palestra do ciclo Liberdade e Sociedade. O nosso tema de hoje é Objetivismo, a filosofia de Ayn Rand. Esse ciclo ele é organizado pelo Estudantes pela Liberdade, que é uma rede de estudantes liberais que atua a nível internacional. E eu convido vocês, caso vocês ainda não sejam membros ou tenham mais interesse em obter mais informações, a falarem comigo diretamente via Facebook. Eu sou o Guilherme e eu estou como organizador do evento. Bom, hoje à noite a gente vai ter aula sobre a vida, a obra da Ayn Rand, que foi quem criou essa corrente chamada objetivismo. E para nos explicar um pouco mais sobre esse tema, o nosso convidado de hoje à noite é o Roberto Rachelski, que é empresário da área de comércio exterior. Foi fundador do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, do qual foi vice-presidente e presidente. Também fundou o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, da qual foi vice-presidente na década de 80. Participou da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Porto Alegre, da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil do Rio Grande do Sul, a ADVBRS, e da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, a Federasul. Atualmente é conselheiro deliberativo do IEA e conselheiro fiscal do ILRS, Instituto Liberdade Rio Grande do Sul. Colabora com artigos e entrevistas para o Instituto Millennium, Instituto Mises Brasil e Fórum da Liberdade Insight. Eu também gostaria de agradecer o apoio da Liberdade Importa, Leis Burras, Foco Liberal, Liberdade BR e Libertarianismo, que nos ajudaram na divulgação do evento ao longo dessas 2 semanas. Então, Rachelski, por favor, a palestra é tua. Agradeço o convite, Guilherme, e o interesse e atenção de todos vocês, a quem eu obviamente não enxergo, não sei quem é que está do outro lado aqui da minha tela do computador, o que é uma coisa que me deixa bastante aflito, mas mesmo assim vamos tentar expor aquilo que eu vim aqui apresentar. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de esclarecer que eu não sou filósofo, não sou político, não sou professor. Sempre fui, desde jovem, um crítico da autoridade, um curioso obsessivo, um defensor da individualidade, da propriedade e da liberdade. Encontrar a Ayn Rand foi como encontrar a mim mesmo. Foi como esbarrar em alguém com quem o meu espírito podia falar. Eu sempre tive uma vida associativa e empresarial intensa e me sentia à vontade para expressar publicamente as minhas opiniões a respeito da situação do Brasil. Eu sabia que as coisas da política e da economia estavam erradas, como estão erradas, e tinha alguma noção sobre como deveriam ser corrigidas. Mas me faltava, na época, uma visão integrada das coisas. Foi aí que a filosofia entrou na minha vida e não poderia ter sido melhor. Fui apresentado a ela por Ayn Rand. E claro, com Ayn Rand vieram outros filósofos, todos objetivistas, alguns dos quais eu destacarei aqui por terem servido de fonte para essa narrativa. Não há pessoa melhor para falar sobre o objetivismo do que a própria Ayn Rand. Por isso, antes de eu fazer um resumo sobre a vida dela e a sua filosofia, correndo o risco de ser impreciso ou equivocado, eu contarei uma pequena, mas verdadeira história a respeito dela. Em uma conferência para os vendedores da Random House, antecedendo a publicação de Atlas Shrugged, o seu best-seller, ao ser perguntada se ela poderia expor a essência de sua filosofia, parada apenas sobre um pé, Ayn Rand respondeu: 1. Metafísica, realidade objetiva. 2. Epistemologia, razão. 3. Ética, autointeresse. 4. Política, capitalismo. E ainda continuou: se você quiser isso traduzido para uma linguagem simples, seria assim: 1. A natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida. Desejar não irá fazer com que ela seja comandada. Você não pode comer o bolo e tê-lo também. 3. O homem é um fim em si mesmo. E 4. Dê-me liberdade
ou dê-me a morte. Se você defender esses conceitos com total consistência, como a base de suas convicções, você terá um sistema filosófico completo para guiar o curso da sua vida, disse Ayn Rand. Mas mantê-los com total consistência para entendê-los, defini-los, prová-los e aplicá-los, requer muito pensar. Por isso é que filosofia não pode ser discutida parados sobre um pé, nem sobre dois pés, em ambos os lados de qualquer cerca. Essa última tem sido a posição filosófica predominante hoje em dia, particularmente no campo da política. Ayn Rand resumiu dessa forma o que viria a ser, no meu modo de entender, a única e verdadeira opção entre todas as alternativas já apresentadas para se estabelecer um ambiente político adequado para que a humanidade pudesse prosperar com todo o seu potencial. O objetivismo combina adequadamente os aspectos culturais com os princípios morais que podem efetivamente nos levar ao aprimoramento como sociedade. Temos vivido, desde sempre, com raríssimas exceções, escolhendo entre desgastadas opções e falsas alternativas na tentativa de conquistarmos um patamar mais evoluído no processo civilizatório. Nós temos uma combinação para formar o espectro político de cultura e de moral, como vocês podem ver nesta pequena planilha. Cultura se divide em religiosa e secular. Moral em princípios relativos e princípios absolutos. Nós temos a direita conservadora religiosa e moralista, que combina uma cultura religiosa e uma moral com princípios absolutos. Do outro lado, nós temos a esquerda progressista e secular, que relativiza a moral. Entre esses extremos, nós temos um centro moderado, que mescla o que um lado defende ou o outro defende. O objetivismo não tem nada a ver com isso, com nenhuma dessas visões. O objetivismo tem uma visão de mundo secular e valores morais absolutos, que oferecem os padrões necessários para que a humanidade prospere. O objetivismo é a obra, é o legado que nos foi deixado por essa mulher extraordinária. Para dissertar um pouco sobre ela e sua filosofia, o objetivismo, que o Guilherme me convidou, e obviamente eu não tive como recusar esse desafio. Para a referência de vocês, eu cito e indico os professores, conforme mostra na tela, Leonard Peikoff, ele é herdeiro intelectual de Ayn Rand, é autor de diversas obras, entre elas, a que eu destaco aqui, Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand. Ao lado dele aparece Yaron Brook, presidente do Ayn Rand Institute, autor de um livro magistral chamado Free Market Revolution, How Ayn Rand's Ideas Can End Big Government. Stephen Hicks, filósofo, autor de Philosophy of Education, entre outras obras. O jurista argentino Ricardo Manuel Rojas, autor de Realidade, Razão e Egoísmo. O professor Andrew Bernstein, filósofo, autor do livro Objectivism in One Lesson. A filósofa Tara Smith, autora de Ayn Rand's Normative Ethics, The Virtuous Egoist. E destaco ainda Harry Binswanger, que compilou e editou a mini enciclopédia do objetivismo, chamada de Ayn Rand Lexicon, que pode ser encontrada também na web. Ali é possível conhecer em detalhes o significado dos conceitos utilizados por ela. Dessas obras, retirei a grande parte do que aqui transmitirei sobre o objetivismo.
Bom, vamos começar conhecendo um pouco sobre Ayn Rand. Quem foi Ayn Rand? Ayn Rand gostava de se definir como radical for capitalism, radical pelo capitalismo. E ela efetivamente tinha não apenas o conhecimento filosófico das raízes do capitalismo, como detinha em seu ser o empreendedorismo típico dos que possuem uma mentalidade capitalista genuína, como provou com sua história de vida. Ayn Rand não apenas possuía uma grande capacidade intelectual, como experimentou em sua vida desde pequena, os desafios de viver sob um regime opressor tirânico, como foi o regime comunista russo, que impôs enormes sacrifícios para ela e sua família. Certamente o que ela vivenciou serviu para catalisar suas convicções liberais, transformando-a numa das principais vozes na defesa dos direitos individuais. Vivenciou períodos terríveis onde sentiu diretamente a opressão, a fome e a perda de tudo que sua família havia conquistado. Nunca desistiu de seu sonho, que era emigrar para os Estados Unidos da América, onde conquistou com muito trabalho, esforço, o sucesso. Apresento para vocês uma breve linha do tempo, uma biografia da Ayn Rand, mas eu vou destacar alguns fatos que me parecem mais importantes entre todos esses que estão expostos. Tivesse nascido e permanecido Ayn Rand em lugares onde a Inquisição, o comunismo ou o nazismo prevaleceram e fulguraram, Ayn Rand teria certamente sido queimada em alguma fogueira medieval espanhola ou morta pelo trabalho forçado em algum gulag da Sibéria, ou certamente teria sido cremada em algum campo de extermínio da Alemanha. Suas ideias e sua postura desafiadora só foram possíveis e repercutiram com tamanha magnitude naquela que, segundo ela, era a nação com o mais adequado sistema social formulado pelo homem, os Estados Unidos da América. É intrigante, por outro lado, saber que ainda hoje, mesmo depois das experiências vividas na Idade Média, na primeira metade do século passado, as ideias de Ayn Rand ainda são violentamente contestadas. Como vocês podem ver na linha do tempo, nós encontramos ali o ano de 1917. Ayn Rand, vamos tentar aqui botar um outro slide. Em 1917, é evidente que Ayn Rand sofreu, como milhões de outros sofreram, os horrores das guerras e revoluções vividas na Rússia. Toda uma população experimentou a opressão e o caos. Também é evidente que Ayn Rand teve uma vida na juventude influenciada pela leitura precoce e intensa. A obstinação para se tornar escritora desde cedo e desenvolveu a capacidade de unificar os dois mundos que vivia. Sua capacidade para integrar conceitos e ideias resultou em sua filosofia, e esta uma rica e complexa literatura, do tipo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Na Revolução Russa de 1917, que eu vou abordar mais tarde, nós tivemos essas figuras, Nabokov, Kerensky, Lenin, Trotsky, que fizeram parte da vida da época de Ayn Rand, sem dúvida alguma. Muito bem. Como aponta Shoshana Milgram em seus ensaios sobre as obras literárias lidas na infância e adolescência por Ayn Rand, e que posteriormente influenciaram seu trabalho, como a própria Ayn Rand sempre declarou, ela concebeu seus personagens principais a partir de romances habitados por heróis, indivíduos marcados pela coragem e determinação, cheios de propósito, firmeza de caráter
e valores morais inquebrantáveis. Notadamente no caso de Howard Rourke, em The Fountainhead, e posteriormente com Francisco d'Anconia, John Galt e Hank Reardon em Atlas Shrugged, três figuras marcantes de obras-primas francesas contribuíram na construção desses personagens. Cyrus Palton, o engenheiro inglês de O Vale Misterioso, de Maurice Champagne, publicado inicialmente como uma revista ilustrada e depois na forma de livro, era o herói preferido de Ayn Rand na sua infância. Enjolras, o líder revolucionário de Os Miseráveis de Victor Hugo, e Cyrano de Bergerac, o poeta real retratado na obra teatral de Edmond Rostand, também lhe ajudaram a compor seus próprios personagens. Não apenas heróis marcaram Ayn Rand na obra de Ivan Yoé, de William Scott, ela se defrontou com a vilania de um Robin Hood e se desencantou com o fato do cavaleiro heróico e galanteador Ivan Yoé ter trocado Rebecca, uma judia cheia de ideais, por uma insossa Rowena. Ayn Rand conheceu as obras de Victor Hugo quando sua mãe narrava seus livros em francês para sua avó. Lê e se encanta com os romances críticos do romancista a quem considerava como escritor sua verdadeira fonte de inspiração. Na vida real, Ayn Rand testemunhou o antissemitismo vivido pelos judeus na Rússia. Ayn Rand era judia, e nos territórios sob seu domínio. Os judeus eram confinados a regiões determinadas, chamadas de Pale, e apenas alguns que exerciam determinadas profissões, principalmente ligadas à saúde, tinham autorização para viver nas grandes cidades da Rússia. As dificuldades experimentadas pela população russa fez dos judeus bodes expiatórios, e eram então perseguidos a mando do imperador Nicolau II e das forças do exército, sob a complacência e o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, que queria vê-los convertidos. Ayn Rand sempre defesara a cultura de seu país, São Petersburgo, criada pelo imperador Pedro o Grande, lá por volta de 1700, num projeto fracassado de ocidentalizar a Rússia. São Petersburgo era culturalmente um enclave isolado num país onde predominava um povo ignorante, pobre e supersticioso, como dizia Ayn Rand, características herdadas dos povos mongóis e eslavos. As perdas decorrentes da Primeira Guerra Mundial, com milhões de mortos, fome, destruição, caos, fez com que a população se revoltasse, pedindo a renúncia do imperador Nicolau II e o fim da dinastia dos Romanov. Em 1917, a queda do Império Russo se consumou com a abdicação de Nicolau II e seu irmão e sucessor Mikhail. Com isso, em março de 1917, a Rússia iniciava uma reforma institucional com viés liberalizante, que duraria poucos meses. Em outubro do mesmo ano, Lenin e seus seguidores bolcheviques destituíram à força o governo provisório de Kerensky, implantando então o comunismo. Ayn Rand mantinha estreita amizade com sua colega de escola Olga Nabokov, irmã do autor de Lolita, Vladimir Nabokov. O pai de Olga e Vladimir, V.D. Nabokov, junto com Alexander Kerensky, lideraram o governo liberal instalado para provisoriamente suceder a monarquia destituída de Nicolau II. Olga e os Nabokov eram membros da alta sociedade russa.
Ayn Rand frequentava assiduamente a mansão onde morava sua amiga, e ali se inspirou para escrever We the Living. Ayn Rand uma vez disse que o período entre a Revolução de março de 1917, com a destituição do imperador, e a Revolução de outubro, com a tomada do poder pelos comunistas, foi para ela o único momento que vivenciou na Rússia de uma forma na qual se sentia sincronizada com a história. Os acontecimentos que se sucederam, ou que sucederam à implantação do comunismo na Rússia, trouxeram sacrifícios e sabores aos Rosenbaum, família de Ayn Rand, culminando na perda, inclusive, de suas propriedades. Ayn Rand testemunhou pessoalmente, em 1917, aos 12 anos, a invasão e a tomada pelos soldados bolcheviques da farmácia de seu pai. Eventos como esse caracterizaram um período conhecido como Terror Vermelho. A tentativa de resistência que o pai dela esboçou foi transportada por Ayn Rand para seus romances através da postura de seus heróis, irrefreáveis oponentes dos saqueadores e parasitas que habitam suas histórias. Finalmente, nos idos de 1980, a família Rosenbaum foi obrigada a dividir o apartamento onde moravam. Eles eram proprietários de uma farmácia embaixo e moravam no apartamento em cima, com famílias de antigos funcionários da farmácia. E depois com as famílias de operários estranhos. E até mesmo, posteriormente, com soldados que serviam ao exército russo. Inspeções eram feitas com frequência para confiscar poupanças ou bens escondidos. Nessa época, Ayn Rand queima seu diário de memórias e pensamentos com medo que fosse descoberto pelos bolcheviques. A situação fica insuportável e decidiram então dar um basta a isso, fugindo para a Crimeia, região no sul da Rússia, para onde haviam se refugiado opositores do regime, industriais, comerciantes e membros da Igreja Ortodoxa. A Crimeia ainda resistia aos avanços do comunismo. Resolveram fazer um trajeto via Odessa, na Ucrânia, onde parentes os receberiam. Na fuga, Ayn Rand, seus pais e irmãs teriam percorrido centenas de quilômetros a pé, sofrido assaltos, passado fome e enfrentado a escuridão. As investidas contra os judeus na Ucrânia fez com que seguissem seu plano original de se refugiar na Crimeia. O pai de Ayn Rand chegou a abrir por lá uma farmácia. No entanto, esta também foi saqueada pelos soldados do Exército Branco. As perseguições eram constantes, tanto promovidas pelos membros da Igreja Ortodoxa, como pelos próprios russos. Ayn Rand, apesar das dificuldades, frequentava uma escola particular. Lá ela tomou conhecimento mais profundo de Aristóteles. De início, ela não simpatizava com Aristóteles, como esse pensador grego. Ela preferia Platão por entender que ele se opunha ao materialismo dos comunistas. Com o tempo, entendeu estar errada e passou a estudar com mais atenção a obra orgânica de Aristóteles. Na Crimeia, ela também frequentou aulas de política econômica. Ali conheceu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e o conceito de direitos individuais. Aquilo lhe despertou o interesse pela América, substituindo seus sonhos originais de um dia migrar para a Inglaterra, até então um país que idealizava para viver. Pouco tempo depois, a Crimeia também passou ao domínio dos bolcheviques. Pouco tempo antes, os dissidentes haviam fugido em massa para Constantinopla. E apesar dos apelos de Anna, mãe de Ayn Rand, para Zinov, seu pai, Zinov decidiu ficar na Crimeia. Ele confiava ainda na palavra de Kerensky que o comunismo não iria durar e que poderiam resgatar suas propriedades perdidas. Ayn Rand formou-se na escola e passa com a mãe a dar aulas particulares ensinando os soldados analfabetos do Exército Vermelho a ler e escrever. Com o tempo, sem ter mais nada que o segurasse na Crimeia, resolve então voltar para Leningrado em 1921. O retorno é narrado em We the Living. Inicia seus estudos em História e Literatura na Universidade de Leningrado.
Identifica-se com as ideias de Aristóteles e Tomás de Aquino. Os três As, que obviamente, como ela chamava, seriam Aristóteles, Aquinas e ela própria, Ayn Rand. Na faculdade, torna-se uma crítica do coletivismo, das ideias de Platão e de Marx. No entanto, ao ver as perseguições impostas pelo regime, mantém-se reservada para não criar problemas para sua família e para ela mesma. Gradua-se em filosofia e história. Inconformada com a opressão na Rússia, convence seus pais a enviá-la para os Estados Unidos, onde tinha parentes. Em 1926, então, ela sai da Rússia, da União Soviética, e chega em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York, em 19 de fevereiro daquele ano, onde fica alguns dias e parte depois para Chicago. Bom, inconformada com a opressão na Rússia, ela vai para os Estados Unidos, e os Estados Unidos para Ayn Rand eram um sonho de infância. Aficionada pelo cinema, apenas entre 1922 e 1925, assistiram a mais de 170 filmes, a maioria filmes americanos. Ela chega então a Nova York, onde fica alguns dias, depois segue para Chicago, onde os parentes da sua mãe moravam. Poucos meses depois, a família que lhe acolhera faz a seu pedido um contato com os estúdios de Cecil B. DeMille, em Hollywood, ambicionando um emprego na capital do cinema. Aqui vocês podem ver nos slides a linha do tempo da vida de Ayn Rand. Essa linha do tempo é facilmente encontrada em qualquer site de buscas. Basta digitar Ayn Rand e aparece. Então, eu prefiro seguir agora com o conteúdo relacionado à sua filosofia. Muito bem. Ayn Rand conseguiu perceber e identificar conceitos que, ao integrá-los de forma orgânica e hierárquica, resultou numa completa, consistente e relevante construção filosófica. Ela considerava a filosofia indispensável para que cada indivíduo pudesse lidar com as coisas do dia a dia, para que pudesse agir. Considerava imprescindível e incontornável a necessidade de transformarmos nossas experiências, observações, conhecimentos e conceitos adquiridos em princípios básicos, racionalmente determinados, que nos guiariam para podermos estabelecer escolhas e ações com real valor para o propósito maior que temos, a nossa própria vida. O objetivismo é uma filosofia composta por 5 ramos, que formam uma cadeia de conceitos interdependentes. É importante que se aborde os conceitos de forma integrada. Fazê-lo ao acaso, fora do contexto sistemático, sujeito ao entendimento e às conclusões consequentes a equívocos na compreensão e no propósito. Os 2 ramos principais da filosofia objetivista dedicam-se a tratar e tornam possível o entendimento da natureza do universo e, portanto, do homem. São eles a metafísica,
que é a parte que estuda e lida com a teoria da existência, e a epistemologia, que lida com a teoria do conhecimento. O terceiro ramo da filosofia é a ética, que visa prover um código de valores que guiará nossas escolhas e nossas ações. O quarto é a política, que estuda a natureza dos sistemas sociais, define como se dá apropriadamente as relações entre os indivíduos e qual o papel e importância do governo. Como parte desse ramo, inclui-se a economia. O quinto e último ramo da filosofia é a estética, que trata e estuda a arte como uma manifestação, uma mediação que transforma concepções abstratas em formas concretas que as representam e idealizam. Tão importante quanto entender cada uma das partes de uma filosofia é saber contextualizá-las, para definirmos uma adequada normativa. Precisamos saber qual a sua fundamentação antecedente. Ou seja, para definirmos o que é pertinente à economia, por exemplo, devemos saber qual a política que lhe dá amparo. Assim como o que normatizarmos na política deverá estar subordinado à ética. E os ramos normativos deverão sempre se subordinar àquilo que for depreendido da metafísica e da epistemologia, nessa ordem. Sobre filosofia, Ayn Rand disse o seguinte: um sistema filosófico é uma visão integrada da existência. Como ser humano, você não tem escolha sobre o fato de que você precisa de uma filosofia. Sua única escolha é se você definirá sua filosofia por um processo racional consciente, disciplinado pelo pensamento lógico e escrupulosamente deliberado, ou se deixará seu subconsciente acumular um monte de lixo, com conclusões infundadas, falsas generalizações, contradições indefinidas, slogans indigestos, desejos não identificados, dúvidas e medos, jogados juntos por acaso, mas integrados pelo seu subconsciente em uma espécie de filosofia vira-lata e fundidos em um único peso sólido, a autodúvida, como uma bola e uma corrente, no lugar onde as asas de sua mente deveriam ter crescido. Em se tratando de objetivismo, a metafísica ela trata da primazia da existência, da realidade. Metafísica para o objetivismo é exatamente isso. Primazia da existência é a realidade. Epistemologia trata dos sentidos, da razão, o método científico, a volição. A ética do objetivismo é o auto-interesse racional. A política do objetivismo é o capitalismo laissez-faire. E a estética objetivista é o realismo romântico. A primeira e mais elementar constatação a que se chega, a verdade absoluta e indivisível, que serve de ponto de partida para a análise do mundo e da vida, é axiomática. Consiste apenas da ideia de que a existência existe. A existência é o mais amplo conceito que se pode entender. E ele abarca todas as coisas que existem. Ayn Rand lista ainda como segundo axioma fundamental a faculdade de se perceber o que existe, a consciência. A consciência é outro axioma fundamental. É incontroverso, é irredutível. Existência e consciência são primados inescapáveis e desaguam em um terceiro axioma, derivado daqueles dois, que é a identidade. A lei da identidade define que se há algo, esse algo é necessariamente alguma coisa. É a soma de atributos e características que lhe são próprias e peculiares. No contexto da existência, encontramos aquilo que é dado pela natureza, impossível de questionar, julgar ou negar.
e aquilo que é feito pelo homem, passível de julgamento formal e moral. Ayn Rand entendia que o mundo é a fonte das oportunidades, é um aliado da humanidade, proporciona indiscutivelmente a possibilidade de vivermos. O homem é potencialmente perfeito com todas as suas limitações. Não somos nem oniscientes, nem onipotentes, mas possuímos atributos e características extraordinárias que nos tornam o padrão, a referência moral entre as espécies. Consideradas filosoficamente nossas escolhas, podemos elevar enormemente nossa condição de vida, como nenhum outro animal pode. A metafísica objetivista dá primazia à existência, à realidade. Entende que o universo existe independente da nossa consciência. O princípio fundamental da filosofia objetivista pode ser resumido no axioma: a existência existe. Tudo o que existe faz parte da existência. E começamos entendendo isso ao apontarmos qualquer coisa que existe e para a qual podemos dizer: isto é. Tudo o que existe faz parte da existência. E começamos entendendo isto desta maneira. Como dizia o filósofo grego Parmênides, o que é, é. E o que não é, não é. Como podemos ver, essas expressões axiomáticas, tais conceitos são autoevidentes, óbvios demais, irrefutáveis. Como é axiomático dizer que temos consciência a partir do simples fato que estamos cientes da existência. Pois para que tomemos consciência da existência de algo, precisamos percebê-lo, precisamos tomar conhecimento através dos nossos sentidos, dos nossos mecanismos de percepção. Assim, consciência é a faculdade de se perceber o que existe, incluindo aí a própria consciência. Existência é o conceito mais amplo que se conhece. Inclui todas as coisas, seus atributos, as ações, as percepções. Existência inclui, obviamente, a própria consciência. Nossa consciência não cria a existência. O que existe, existe. E o que existe, aquilo que é algo. Algo que tem uma natureza, que tem atributos, que tem características, que tem uma identidade, é uma entidade, é o que é os seus atributos, é as suas características. Daí surge o terceiro conceito irrefutável, axiomático, a lei da identidade, que diz que o que é não pode ser nada mais do que o que realmente é. Como concluiu Aristóteles, A igual a A. Nada pode ser algo e ser outra coisa ao mesmo tempo. Seja isso um objeto, um atributo, uma ação, ou que for que tenha existido, que exista ou vier a existir. Derivado do conceito de identidade, advém o conceito de entidade. Entidade é tudo aquilo que existe, é o que possui uma identidade. Entidades estão sujeitas a categorizações. Se aplica a elas qualidades, quantidades, relacionamentos e ações específicas. Essas não são independentes, fisicamente, sem as entidades às quais estão vinculadas. Como identifica como corolário da identidade a lei como um axioma é autoevidente, porém para tal. Ele não existe sem um axioma. A lei da causalidade diz que toda ação é ação de uma identidade. É ação de uma entidade. Não existem ações advindas do nada. Todo efeito decorre de uma causa. E toda causa é sempre relacionada a uma entidade que possui sua determinada identidade. Toda entidade tem uma determinada natureza, que não pode ser contrariada.
Promovida a ação, resultará em efeitos intimamente relacionados à natureza daquela entidade. Uma entidade não pode agir contrariamente à sua natureza. Ser objetivista é reconhecer a primazia da realidade, é perceber que o que existe, existe. Que o que existe é a sua identidade, e que toda identidade forma uma entidade com natureza específica que em ação causa efeitos que não podem contrariar a sua natureza. E que tudo isso existe independente da nossa consciência, que por sinal faz parte da realidade, faz parte da nossa identidade, como entidade que somos. O objetivismo defende que a realidade é um absoluto, uma verdade inquestionável, irrefutável, que fatos são fatos. Não importam os seus temores, os seus desejos ou as expectativas que temos. A realidade ali está, independente do que possamos imaginar. Nossas mentes devem refletir o que a realidade nos expõe, para que possamos lidar com a verdade, para que possamos ser práticos para vivermos nossas vidas, perseguir os valores corretos e proteger os nossos direitos. O objetivismo rejeita que a realidade possa ser estabelecida ou determinada pela opinião de alguém, por uma convenção social ou uma revelação divina. Uma pessoa pode imaginar que a Terra é plana, por exemplo, ou o Sol gira em torno da Terra. Isso não modifica em nada o fato de que a Terra é redonda e move-se em redor do Sol. Tudo que se pensa em contrariedade à realidade é falso. Sobre a suposta existência de um ser sobrenatural ou supernatural que criou e controla a realidade, não há a menor evidência e nem qualquer teoria racional que possa embasar esse tipo de coisa. Nada além do que existe pode confirmar a existência. Aquilo que está fora do natural, que é sobrenatural, que vai além do natural, logo está fora da existência, está acima da existência, vai além da existência, ou seja, apenas é inexistente. Apenas livros, histórias e tradições criadas pelas pessoas, sem nenhum compromisso com evidências, dizem que o sobrenatural existe. Ao invés de demonstrarem com evidências e validarem com rigor científico, sustentam ideias desse tipo apenas com o apelo à autoridade, desprezando qualquer validação lógica. Não importa o que a nossa consciência constrói, nem no que acreditamos, a realidade antecede a nossa consciência e existe independente da nossa consciência. A fé, ou a aceitação de dogmas, ou ideias carentes de evidências, não provê conhecimento, não ajuda no processo de entendimento da realidade, e tampouco na necessária compreensão de como devemos lidar com a realidade, com a natureza, para garantirmos o que precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso aprimoramento, para a nossa felicidade. Desejos, rezas, orações, de nada servirão para isso. Precisamos reconhecer a nossa natureza, a natureza do universo, a realidade e a existência para podermos, através do conhecimento e do ato volitivo de pensar para identificar, conceituar, classificar e integrar tudo o que existe para sabermos lidar com isso. Sobre metafísica, Ayn Rand disse: você está em um universo que é regido por leis naturais e, portanto, é estável, firme, absoluto e cognoscível? Ou você está em um caos incompreensível, um reino de milagres inexplicáveis, em um imprevisível e incognoscível fluxo que somente é impotente para entender? São as coisas que você vê ao seu redor reais ou apenas uma ilusão? Será que elas existem independentemente de qualquer observador ou são criadas pelo observador?
Eles são o objeto ou o sujeito da consciência do homem? Eles são o que são ou podem ser alterados por um simples ato de sua consciência, como um desejo? A natureza de suas ações e de sua ambição será diferente de acordo com o conjunto de respostas que você vem aceitar. Estas respostas são a província da metafísica, o estudo da existência como tal, ou nas palavras de Aristóteles, do ser enquanto ser. Esse é o ramo fundamental da filosofia que acabamos de falar. O outro ramo da filosofia, que é a epistemologia, no caso do objetivismo, trata-se da razão. O objetivismo vê o homem como um ser com corpo e mente integrados. Não é concebível a ideia de que possa haver oposição entre esses atributos que fazem parte da natureza do homem. Nem o homem é uma massa de músculos, como dizia Ayn Rand, que pode prescindir de sua mente, nem é um espírito preso em uma matéria de carne e ossos. O ser humano é corpo e mente intimamente ligados. Não se pode, portanto, pensar na existência de uma dualidade, mas sim numa unicidade entre o corpo e a mente. Não podemos dizer que temos propriedades sobre o nosso corpo, como se a mente estivesse fora do corpo. Podemos dizer apenas que nós somos o nosso corpo. A mente é parte integrante dele. Uma das capacidades que nossa mente oferece é o uso da razão, a faculdade que funciona por meio da observação e da lógica. É o meio para o homem atingir o conhecimento. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Podemos usar nossa capacidade volitiva de pensar ou não. Pensar, tomar consciência, requer esforço e concentração, requer decisão, requer iniciativa. Somos livres para decidir se faremos uso da razão ou preferiremos nos evadir de lidar com os fatos e suas consequências. O nosso aparato cognitivo consiste da nossa capacidade de usar a razão e a emoção. Não existe razão sem emoção. O que devemos entender é que a emoção deve ser colocada no seu devido lugar. Que quem deve conduzir a emoção é a razão. E que o homem não é obrigado a fazê-lo. Ele tem a liberdade de escolha. No entanto, sabemos que o homem é um ser racional. Esta é a sua natureza. E ao escolher não discernir, está provavelmente destinado ao fracasso. Não por determinismo, mas por sua própria escolha. Ayn Rand, na mesma linha de John Locke, entendia que somos seres que nascem desprovidos de diretrizes inatas, sejam estas de cunho epistemológico ou ético, que nossa consciência é como uma tábula rasa. Não somos munidos de instintos, nem de qualquer outro recurso que nos garanta a sobrevivência de modo automático. Somos, sim, dotados da volitiva capacidade do uso da razão, de usar nossos sentidos, nosso aparato cognitivo para perceber a realidade, definir nossos objetivos, acomodando em nossas mentes ideias construídas a partir do nosso potencial racional e emocional. Nossas ações devem seguir valores baseados em conceituações formuladas por esse aparato, critérios éticos e morais a serem estabelecidos a partir do entendimento da nossa natureza e do mundo do qual fazemos parte, formulados sobre conhecimentos adquiridos através do uso dos nossos sentidos. Aquilo que formos escrevendo e reescrevendo em nossa tábua, que se inicia rasa, formará com o tempo nossas respostas para as questões existenciais, para os nossos desafios como indivíduos, estejamos em uma ilha isolada ou em meio a sociedades desenvolvidas. Os princípios que registramos em nossa mente, induzidos pelo aprendizado adquirido sobre as coisas da realidade,
subordinados aos limites da existência, são fundamentais para a nossa vida. Nos indica os elementos necessários e os caminhos para que possamos entender o processo em que estamos inseridos, no mundo ao qual pertencemos, para que ao lidarmos com as demandas que a realidade nos impõe, possamos discernir entre o que existe e o que não existe, entre o que é e o que não é, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto, para nos propiciar uma vida melhor. Como destaca Leonard Peikoff, os filósofos, e aí eu acrescentaria qualquer um de nós, iniciam o seu trabalho de busca, de entendimento, da única maneira possível, como fazem os bebês recém-nascidos, observando as coisas do mundo. O homem adquire conhecimento, realidade, através dos seus 5 sentidos, formando conceitos e princípios baseados naquilo que ele percebe, validando suas ideias, confrontando-as com a realidade e equacionando contradições através da lógica e da revisão de seus pensamentos. Esse é o método utilizado pelos cientistas para descobrir os fatos da realidade, criando princípios, ideias que proporcionarão os valores que precisamos para facilitar as nossas vidas, aprimorando a nossa existência. É assim que inventores criam produtos, é assim que empresários produzem e distribuem bens, é assim que médicos diagnosticam, tratam e curam doenças, é assim que crianças aprendem línguas, matemática ou higiene, e é assim que filósofos descobrem a natureza do universo, a natureza do homem, os princípios morais, a política e a estética. A razão é o meio pelo qual todos aprendem sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre nossas necessidades e como satisfazê-las adequadamente. Todo conhecimento humano é fruto, é resultado Roberto? Só, pessoal, confirme aí se vocês estão me escutando, porque eu não estou escutando o Roberto. Tá, possivelmente a internet dele deve ter caído para parar assim do nada. Eu vou ligar para ele, me dê um minuto, por favor. são refutados. Roberto, eu acho que uma boa quantidade de coisa que tu acabou de falar não apareceu, porque pra mim parou todo o áudio aqui. Tipo 1 minuto, mais ou menos. Onde é que parou? Tu pode me dizer? Pá, fica difícil achar a palavra. Eu falei sobre o método? Sim, se eu não me engano, sim. Ah, é 1 minuto, volta um pouquinho. Tá, vamos ver se eu me Não, engano, não, então, lá. continua, disseram que o áudio estava funcionando, então acho que foi um problema aqui mesmo. Não sei o que Então, aconteceu. problema teu. Não precisa Tá voltar, bom. foi um problema no meu só. Todo mundo está ouvindo, né? Ok, então. Ok, então o objetivismo rejeita as formas de misticismo, né, como eu já disse. Da mesma maneira, o objetivismo não aceita o ceticismo, a ideia de que o conhecimento é impossível, que não pode ser adquirido de maneira alguma. O homem pode adquirir conhecimento, e o meio para tal é apenas a razão. É a razão, através da observação da realidade e do uso da lógica, que vai levar o homem a compreender o que é verdadeiro, o que é bom e o que é certo.
O objetivismo rejeita o entendimento que a natureza do homem seja inerentemente corrupta, viciada. Não existe pecado original. Não existe determinismos que retirem do ser humano sua capacidade de escolher entre tomar consciência da realidade ou simplesmente deixar-se seguir por falsidades ou emoções. A objetividade, o último item ali da nossa tabela, consiste em vincular a consciência com a realidade. Bem, vamos falar de ética agora. Autointeresse racional. O objetivismo entende que o propósito da moralidade é prover às pessoas com princípios que guiem o homem para viver e alcançar a felicidade na Terra. O padrão de valor moral apropriado é a sua vida como indivíduo. Assim, o que importa, ou melhor, assim, o que suporta ou promove a vida de um indivíduo é um bem, e o que atrasa ou destrói é um mal. Podemos comparar os códigos de valores morais do egoísmo racional ou o autointeresse irracional com o altruísmo, o parasitismo ou a predação e o hedonismo. O egoísmo racional é o pilar do objetivismo. Estabelece que cada indivíduo deve agir em seu melhor interesse, sendo o beneficiário apropriado de sua ação moral. Assim, o objetivismo rejeita a moralidade altruísta, que prega o autossacrifício em benefício de outros, sejam os pobres, o bem comum, a mãe natureza ou Deus. Altruísmo não significa ser caridoso ou agradável com os outros, assim como o egoísmo não significa atrair alguém para obter o que se quer. O egoísmo racional sustenta o princípio do não sacrifício, abrir mão de um valor maior em troca de um valor menor. Para viver, as pessoas devem seguir valores, não desistir deles. Segundo o egoísmo racional, a pessoa que persegue seus valores e recusa-se a abrir mão deles por um valor menor, está agindo moralmente. Deste ponto de vista, o empreendedor que comercializa o seu produto com outros para lucrar está sendo moral. Um assistente social voluntário que doa seu tempo e esforço para nada está sendo, assim, imoral. Da mesma forma, um pai que valoriza a educação de seu filho, mais do que valoriza um carro esporte novo e que renuncia ao carro a fim de pagar pela educação, está sendo imoral. Um pai que valoriza a educação mais do que o carro, mas renuncia a pagar a educação a fim de comprar o carro, é ser imoral. Da mesma forma, um soldado que luta pela liberdade, alegando que a vida sem liberdade não vale a pena viver, como diz Ayn Rand, dê-me a liberdade ou dê-me a morte, está sendo moral. Aquele que luta em obediência a supostos comandos de um ser sobrenatural é imoral, e assim sucessivamente. A vida humana não requer sacrifícios humanos. As pessoas podem viver sem desistir de suas mentes, de seus valores, de suas vidas. As pessoas podem viver sem matar, agredir ou fraudar. Também não se pode sacrificar alguém para promover a vida humana ou a felicidade. É contraditório e imoral. Resulta necessariamente em sofrimento e talvez a morte. Se as pessoas querem viver e serem felizes, devem nem se sacrificar, nem sacrificar os outros, mas sim devem buscar valores que sirvam a vida, como respeitar os direitos dos outros para ter os seus próprios direitos respeitados. Esse é o princípio básico do egoísmo racional para a fundação de um sistema social adequado.
Nesta tabela de relações, nós podemos analisar os códigos de valores diferentes. Nós temos, na parte de cima, o egoísmo racional, o altruísmo, o parasitismo, a predação e o hedonismo. Na coluna vertical, nós temos a intenção, a ação, a consequência para si, a consequência para os outros, resultado, padrão moral. Se nós combinarmos a parte horizontal com a parte vertical, obviamente, nós encontraremos que egoísmo racional, a intenção é o autointeresse, a ação é produzir, é trocar, a consequência para si é um benefício, a consequência para os outros é um benefício, ou pelo menos algo neutro. O resultado é ganha-ganha, e o padrão moral do egoísmo racional é a vida. O altruísmo, a intenção é um desinteresse, a ação é entregar, é dar, a consequência para si é um sacrifício, a consequência para os outros é um benefício, o resultado é perde-ganha, e o padrão moral é o autossacrifício. O parasitismo ou a predação, a intenção é o autointeresse, mas a ação é o confisco, é a subtração, consequência para si, pelo menos no curto prazo, é o benefício, a consequência para os outros, o sacrifício, o resultado é o ganha e perde, e o padrão moral é o capricho. O hedonismo, a intenção, é o autointeresse, a ação é o consumo, a consequência para si é o autossacrifício, a consequência para os outros é indefinida. Pode ser o benefício, o sacrifício, ou pode ser neutro. O resultado, da mesma maneira, pode ser perde-ganha ou perde-perde. E o padrão moral é o prazer e a emoção. Ayn Rand estabelece que o ser humano, que há virtudes a serem desenvolvidas, conquistadas, para validar a ética do autointeresse racional. A primeira delas, e mais importante, é a racionalidade. Racionalidade significa o reconhecimento e a aceitação da razão como a única fonte de conhecimento. Um só juiz de valores e um só guia para a ação. Isso significa um compromisso total de um estado de consciência plena. Desculpa, mas eu tive que desligar o meu celular aqui. Então, para a manutenção de um foco mental completo em todos os aspectos, em todas as escolhas, em todas as horas de uma vigília. Isso significa um compromisso com a plena percepção da realidade dentro de seu poder e com a expansão ativa da nossa percepção, ou seja, do próprio conhecimento. A segunda virtude é a independência. Isso significa a aceitação da responsabilidade de formar seus próprios juízos e de viver pelo trabalho de sua própria mente. Não que não se possa buscar a ajuda de especialistas ou a troca de ideias. Claro que pode, se deve. O que é imoral é aceitar o que os outros dizem sem a adequada crítica, sem a adequada investigação, como se fosse uma verdade que não se precisasse verificar. A terceira virtude é a integridade. Isso significa que nunca se deve desejar efeitos sem causas e que nunca se deve decretar uma causa sem assumir total responsabilidade por seus efeitos.
A quarta é a produtividade. A virtude da produtividade é o reconhecimento do fato de que o trabalho produtivo é o processo pelo qual a mente do homem sustenta a sua vida. Não tem a ver nada tem a ver com eficiência, mas sim com moralidade. Depois temos a justiça. Determina que nunca se deve buscar ou conceder o imerecido, nem na matéria, nem em espírito. É a aplicação do seu critério de valor para julgar as ideias, as ações e os propósitos dos outros. Depois temos a honestidade, que diz apenas que nunca se deve tentar falsear a realidade de qualquer maneira. E por último, o orgulho. O orgulho é o reconhecimento do fato de que você é o seu próprio valor mais alto. E como todos os valores do homem, ele tem que ser ganho. É o auto-reconhecimento de que você busca o aprimoramento moral. O próximo ramo da filosofia objetivista é a política. E no campo da política, o objetivismo advoga que as pessoas devem ser livres para agir na promoção da vida de acordo com seus próprios julgamentos e especulações. Alguém imbuído da iniciativa de promover uma ação desse tipo somente pode ser impedido por terceiros através do uso da força física. Assim, para se poder viver juntos em uma sociedade pacífica, ao invés de viver como bárbaros irracionais, as pessoas devem restringir a iniciação do uso da força contra os outros. Esse fato gera o princípio dos direitos individuais, que é o princípio do egoísmo aplicado à política. O princípio dos direitos individuais é o reconhecimento do fato que cada pessoa é moralmente um fim em si mesma, não um meio para os fins dos outros. Moralmente, as pessoas devem ser deixadas livres para agir baseadas em seu próprio julgamento, para seu próprio benefício, desde que não viole esse mesmo direito dos outros. De novo, cabe ressaltar que isso não se trata de uma opinião pessoal, nem de uma convenção social, nem de uma revelação divina. É um fato da realidade consagrado pelos requisitos exigidos pela vida humana num contexto social. Uma sociedade civilizada, com o padrão moral descrito, demanda que o uso da força física contra seres humanos deve ser proibido por lei. E o único sistema político que se baseia nesse primado é o capitalismo laissez-faire. Capitalismo, dessa maneira, não é apenas um sistema econômico, vai mais além. É um sistema social que protege os direitos individuais. Além do direito à vida, óbvio, e do direito à liberdade, já mencionado, ao direito de propriedade. Cabe a um governo limitado à incumbência restrita de proteger esses direitos contra quem quiser violá-los, ou pelo uso da força, ou por práticas fraudulentas. Numa sociedade regida pelo espírito do capitalismo laissez-faire, as pessoas transacionam entre si de forma absolutamente voluntária, buscando firmar acordos não coercitivos, buscando criar para si e para os outros valores que venham em prol do mútuo benefício. Assim, a única coisa para a qual as pessoas não são livres é para violar, pelo uso da força, os direitos dos demais.
Isso serve principalmente para o governo, que na realidade existe exatamente para evitar a prática. A única forma pela qual o governo pode usar a força é para retalhar e conter aqueles que iniciaram algum ato violento contra terceiros. Assim, o governo é proibido de confiscar propriedades de gente inocente. É proibido de redistribuir a renda à força, como faz na Previdência. É proibido interferir em contratos privados, como faz com o salário mínimo ou com leis antitruste. É proibido restringir a liberdade de expressão, financiando, por exemplo, campanhas políticas ou as censurando. É proibido obrigar a maternidade, promovendo, por exemplo, leis anti-aborto. É proibido impedir a pesquisa e o avanço científico, proibindo, por exemplo, o estudo de células tronco embrionárias. É proibido forçar as pessoas a aderir a religiões. Ou é proibido obrigar a servir a comunidade. Paralelamente, cabe ao governo impor leis contra o assassinato, contra roubos, contra assaltos, contra estupro, contra abuso infantil, contra fraude, extorsão, violação de direito autoral e agressão advinda do exterior. O conceito de sociedade consiste em um acordo social cujos termos são da aceitação de todos. Neste caso, o conceito mais amplo que permite que uma sociedade atenda moralmente seus participantes seria a defesa da vida e a renúncia absoluta à violência. Cabe lembrar que o que se está chamando aqui de capitalismo em nada se assemelha aos sistemas existentes nos Estados Unidos da América ou em outros países mais liberais. O objetivismo se opõe, ao defender o capitalismo laissez-faire, a doutrinas conservadoras que veem os homens como uma comunidade de irmãos protetores para o bem dos seus semelhantes, sejam que semelhantes forem, independente de valor ou de justiça. O objetivismo rejeita também as doutrinas social-democratas que defendem o direito das pessoas à distribuição forçada de riqueza. Finalmente, o objetivismo enfaticamente se opõe ao movimento anti-intelectual libertário, que declara advogar pela liberdade, ignorando ou rejeitando a moral e os fundamentos filosóficos de quem a liberdade depende. Liberdade sequer pode ser definida se retirada do contexto que lhe dá substância. Considerar liberdade a parte das questões filosóficas, tais como qual a natureza da realidade, qual é o meio para o conhecimento do homem, qual a natureza do bem, o que são direitos, de onde os direitos vieram. Finalmente, sobre propriedade intelectual. A discussão fundamental entre libertários e objetivistas se dá no campo dos direitos de propriedade intelectual. A Ayn Rand assim se posicionou sobre esse tema. As leis de patentes e direitos autorais reconhecem o papel fundamental do esforço mental na produção de valores materiais. Estas leis protegem a contribuição da mente em sua forma mais pura, a origem de uma ideia. O assunto de patentes e direitos autorais é a propriedade intelectual. Uma ideia como tal não pode ser protegida até que tenha sido dada uma forma material, tenha sido lhe dada uma forma material. Uma invenção tem de ser incorporada em um modelo físico antes que ele possa ser patenteado. Uma história tem que ser escrita ou impressa. Mas o que a patente ou o direito autoral protege não é o objeto físico em si, mas a ideia que ele encarna. Proibindo a reprodução não autorizada do objeto, a lei declara, com efeito, que o trabalho físico de cópia não é a fonte do valor do objeto, que esse valor é criado pelo autor da ideia e não pode ser usado sem o seu consentimento. Assim, a lei estabelece o direito de propriedade de uma mente,
ao que trouxe, assim a lei estabelece o direito de propriedade de uma mente, aquilo que trouxe à existência. É importante ressaltar, neste contexto, que a descoberta não pode ser patenteada. Apenas uma invenção, uma descoberta científica ou filosófica que identifica uma lei da natureza, um princípio ou um fato da realidade não conhecido anteriormente, não pode ser propriedade exclusiva do descobridor, porque, ele não a criou, e 2, se ele se importa em tornar pública a sua descoberta, alegando que ela seja verdadeira, ele não pode exigir que os homens continuem a perseguir ou praticar falsidades, exceto por sua permissão. Ele pode, como autor do livro, no qual ele apresenta a sua descoberta, e ele pode exigir que a sua autoria da descoberta seja reconhecida, que nenhum outro homem se aproprie ou plagie o crédito para ele, mas ele não pode deter o copyright de conhecimento teórico. Patentes e direitos autorais pertencem apenas à aplicação prática do conhecimento, para a criação de um objeto específico que não existe na natureza. Um objeto que, no caso de patentes, pode nunca ter existido sem seu criador em particular. E, no caso de direitos autorais, nunca teria existido. O governo não concede uma patente, o governo não concede direitos de autor, no sentido de um presente, um privilégio ou um favor. O governo apenas protege-o, ou seja, o governo certifica a origem de uma ideia e protege o direito exclusivo de seu dono de utilização e eliminação. Palavras de Ayn Rand sobre política. A questão política básica e fundamental de nossa época é o capitalismo contra o socialismo, ou a liberdade contra o estatismo. Durante décadas, esta questão tem sido silenciada, reprimida, evadida e escondida sob os nebulosos, indefinidos e elásticos termos do conservadorismo e liberalismo, que havia perdido seu significado original e pode ser esticado para dizer todas as coisas para todos os homens. Por fim, o último ramo da filosofia, que é a estética, no objetivismo, é o realismo romântico. O objetivismo vê a arte como o propósito de dar forma física às abstrações relacionadas com a visão do artista e suas convicções a respeito da natureza do universo e da natureza do homem. Ela expõe em concreto, de maneira que se possa observar através dos sentidos, a representação de uma determinada ideia, de determinados valores, de sua hierarquia. A arte facilita às pessoas o entendimento de conceitos para que se possa melhor entendê-los. A arte é um instrumento fundamental para a vida humana na busca da sua felicidade. A arte, como tudo que o homem faz, pode ser compreendida e definida de acordo com padrões estabelecidos. O objetivismo tem como padrão aquilo que beneficia a vida do homem na Terra. A experiência artística que representa, explora e valoriza o que aprimora a vida do homem na Terra é uma construção esteticamente boa. O objetivismo não considera que manifestações irracionais sejam produções artísticas. O objetivismo rejeita a ideia de que arte seria qualquer coisa que alguém proclamasse ser arte. O simples fato de uma obra, um objeto qualquer, estar disposto em uma galeria, não a transforma em arte. Nem rabiscos em uma tela, nem uma instalação pueril, nem textos desconexos impressos em livros,
se transforma em arte apenas por isso. Arte é a recriação seletiva da realidade. Necessariamente, a arte demanda racionalidade, pois se a arte deve lidar com a realidade e a razão é o único meio de compreendê-la, ela deve fazer parte do processo de elaboração artística. A arte emprega, antes de qualquer outra coisa, a razão, exige foco e lida com conceitos abstratos e valores existenciais, conectados mentalmente através do processo cognitivo e transformado em realidade através do esforço criativo e laboral do artista. Discernir entre a boa arte e a arte ruim nos remete ao campo moral, ao propósito do trabalho elaborado. A boa arte é aquela que reconhece, expõe e concretiza a essência da natureza do homem, seu livre-arbítrio, seu domínio sobre as coisas da natureza, sua capacidade de controlar e reformular o que está à sua disposição, baseando-se no seu código de valores e nas suas virtudes objetivas. Somente no capitalismo e sob o reinado da razão, onde o artista é livre para criar e executar sua obra, podemos ver o espírito magnânimo do homem se concretizar através da arte. Em uma sociedade racional capitalista, os artistas são livres para pensar e criar o que desejarem. O direito de liberdade de expressão é absoluto. A inexistência, no capitalismo, de um poder público capaz de financiar obras artísticas impõe que os criadores interajam necessariamente com seus consumidores ou financiadores no mercado. Aqueles que criam meramente para obter recursos através do governo, independentemente da qualidade moral de sua arte, terão que exercer outras profissões. Disse Ayn Rand sobre estética: a arte é uma recriação seletiva da realidade de acordo com juízos de valores metafísicos de um artista. A profunda necessidade da arte pelo homem reside no fato de que a sua faculdade cognitiva é conceitual, ou seja, ele adquire conhecimento por meio de abstrações e precisa poder transformar suas mais amplas abstrações metafísicas em sua imediata consciência perceptiva. A arte cumpre essa necessidade por meio de uma recriação seletiva que concretiza a visão fundamental do homem de si mesmo e da existência. Ela diz ao homem, com efeito, que os aspectos de sua experiência devem ser considerados como essenciais, significativos, importantes. Nesse sentido, a arte ensina ao homem como usar sua consciência. Ela condiciona ou estiliza a consciência do homem, transmitindo-lhe uma certa maneira de olhar para a existência. Bem, isso foi o resumo que eu consegui fazer de diversos autores objetivistas que retrataram a filosofia de Ayn Rand, inclusive, obviamente, dela própria. E eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, da minha narrativa. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Roberto. A aula foi bem legal. O pessoal deve ter gostado bastante. Como tu disse, não dá para ver as caras deles, mas eu acho que eles gostaram. Agora a gente vai abrir para perguntas. Oi? Ou estão dormindo. Não, estão meio acordados. Seguinte, pessoal, eu preciso, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos a respeito da aula, vocês podem fazer as perguntas agora, pelo chat que vocês têm ali para fazer as perguntas, e eu repasso as perguntas para os palestrantes. Se vocês quiserem também, tiverem o microfone funcionando corretamente, vocês podem levantar a mão pelo programa, tá? E eu passo a pergunta também para o palestrante. Eu vou começar com uma pergunta, até para dar tempo de quem quiser escrever uma pergunta. Tá? Roberto, há um tempo atrás tu tinha escrito no teu blog um diálogo que tu simulou entre tu e o Jeffrey Tucker sobre o
a propriedade intelectual. Se não me engano, era esse o tema. Tu poderia fazer um comentário sobre isso? Com um pouco mais sobre esse debate que tu simulou? Bom, na verdade, essa conversa simulada que eu tive com ele, o texto se chama Conversando com Jeffrey Tucker, se baseou numa inconformidade da minha parte com um texto que ele fez chamando os capitalistas de preguiçosos. Mas ele não se referia exatamente àqueles capitalistas que efetivamente são preguiçosos, o que é uma contradição em termos, vamos dizer, porque o verdadeiro capitalista ele não pode ser um preguiçoso. Ele estava comparando os corporativistas, esses sim, capitalistas, se é que dá para se dizer assim, ou empresários preguiçosos, né, com aqueles que detêm direito de propriedade intelectual, aqueles que criam, aqueles que escrevem, e fazia uma série de comparações, no meu modo de entender, infundadas, como, por exemplo, dizer que quem detém um direito de propriedade intelectual é um monopolista, quando claramente o monopólio não é exatamente, não tem exatamente essa definição. Então há uma série, é um artigo com mais de 200 parágrafos, que eu considero bastante interessante. Todo mundo que tiver interesse para entender como essa questão divide libertários e objetivistas, eu recomendo que acessem o meu blog e leiam. São centenas de palavras, ou milhares de palavras, que estabelecem claramente o que seriam duas ideias. E é muito vasto para eu ter que fazer outra palestra aqui, Guilherme, para todos os itens, né? Não, certo, certo. De fato, essa questão da propriedade intelectual, ela parece ser bastante polêmica, mas quem realmente senta e pensa um pouquinho a respeito e tem valores bem claros com relação às ideias capitalistas, não perde muito tempo discutindo isso. Bom, eu já tenho aqui mais duas perguntas. A primeira é do Arthur Wagner. Por qual razão Ayn Rand considera os libertários anti-intelectuais e inimigos dos arranjos necessários para uma sociedade livre? Bom, ela considera, em primeiro lugar, porque os libertários, segundo ela, se baseiam numa visão utilitarista da economia, né? E filosoficamente são nihilistas. Apenas entender que liberdade é suficiente como um meio de buscar a felicidade do homem na Terra é insuficiente. Muitos dos libertários que hoje nós conhecemos, inclusive alguns que já faleceram, como o próprio Murray Rothbard, foram seguidores de Ayn Rand. E Ayn Rand, num determinado momento, entendeu que a linha de pensamento libertária era totalmente oposta à linha de pensamento objetivista. Ou seja, podemos pensar logo, desde já, no que se refere à questão da propriedade intelectual. Os libertários, eles não dão curso à lei da causalidade. Não entendem que para uma coisa ser criada, ou quando uma coisa é criada, ela advém do esforço, do tempo despendido, da
da capacidade intelectual, e aí fica o termo bem claro, né? De alguém para criar e gerar um bem, um valor para a sociedade. Ela escreveu vários textos onde ela expressa essa inconformidade com o pensamento libertário e, inclusive, ela chama os libertários dos hippies da direita, né? Aqueles que não se atêm a valores morais claros, que desprezam os valores morais que podem levar o ser humano a ter uma vida melhor na Terra onde a gente vive. E temos aqui mais uma pergunta, que é do Evandro Ferreira. Gostaria que o Roberto elucidasse a posição da Rand em relação a Kant, sendo que ela já disse, não me lembro exatamente como foi, que ele foi um dos maiores canalhas da história. Exatamente porque Kant era um subjetivista. Há três tipos de análise de valor, vamos dizer assim, né? O valor intrínseco, o valor subjetivo e o valor objetivo. Kant é um subjetivista. Ele entende que o que importa é a consciência do homem. Quando, na realidade, o objetivismo diz que o que importa é a realidade. A consciência, ela é precedida pela realidade. Então, ela entende que Kant era absolutamente a negação dos princípios básicos que poderiam fazer com que o homem se aprimorasse. Basicamente é isso, não tem muito mais o que falar. Tá certo. O subjetivismo versus o objetivismo. É a grande batalha. Eu acho que até tinha eu acho que chegaram a trocar cartas, o Mises e a Rand, numa discussão sobre isso, mas, bom, não é bem o caso agora. A pergunta do Evandro foi a última que nós tínhamos, então eu gostaria de agradecer a presença de todos essa noite, em especial ao nosso palestrante, o Roberto, e também já deixar o convite para vocês, que, como sempre, daqui a 2 semanas nós vamos ter o nosso próximo encontro. E o tema dessa vez vai ser bem provocativo, vai ser com o Ricardo Gomes, que é um advogado trabalhista, e o tema vai ser por que a CLT prejudica o trabalhador. Então já fica aberto o convite, normalmente agradecer a todos, e Roberto, muito obrigado por participar essa noite. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite e espero ter satisfeito um pouco o interesse de vocês. Obrigado, boa noite.